Bom dia. Bom dia. Rotério, bom Olha dia. só. Gostei, hein? Pessoal, agora é microfone fechado, tá? Já conversamos, já rimos, já brincamos, agora é microfone fechado. Pessoal, como eu falei para vocês, eu senti assim bastante dificuldade, senti que vocês têm dificuldade em escrever, tá? Então a tia Mayara preparou uma aula onde eu vou conversar um pouco com vocês sobre a escrita, tá? E aí nós vamos também fazer filosofia, que vamos conversar bastante também, e vou fazer umas atividades de história com vocês no livro de atividades que ainda não foi feito, tá? Então a gente vai começar pela produção textual. Vocês lembram que eu comentei com vocês que toda sexta-feira eu iria mandar um texto, né? Para vocês fazerem, né? Então, eu peguei um conto que eu gosto muito, o autor é Stanislau Ponte Preta, e é um conto até assim, ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele é polêmico, sabe? E aí a gente vai ler o conto, nós vamos discutir um pouco, né? Conversar um pouco sobre ele, e aí eu vou explicar o que vocês terão que fazer no final, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Peraí. Aqui. Como é que então vocês irão fazer, pessoal? Vocês vão ler o conto, né, com atenção. É uma atividade, tá, gente? Não é nota extra, tá? É uma atividade. Vocês vão ler o conto com atenção e depois de ler, né, vocês vão ter que dar a ele um final diferente. Você deverá usar sua criatividade e tornar o final divertido, engraçado. Escreva um fim interessante e que tenha de 10 a 20 linhas, tá? A sua produção deverá ser entregue na segunda-feira. Então, pretendo mandar toda sexta-feira uma produção para vocês entregarem na segunda, tá? Escrevi algumas dicas que eu percebi, né, na correção dos textos de opinião. Muitos erros na escrita das palavras. Então, na dúvida, procure um dicionário. Ah, não sei se é com Z, não sei se é com S, não sei se tem acento, não sei como é que separa. Procure o dicionário, tá? Cuidado com a repetição das palavras. Vocês podem usar pronomes, sinônimos, né? Para evitar esse tipo de problema. Por exemplo, quando eu vou me referir a alguém, eu não preciso ficar repetindo na história o nome dessa pessoa, né? Eu não preciso dizer a professora Mayara, a professora Mayara, a professora Mayara. Eu posso dizer ela, né? Ou somente a professora, ou dar uma característica para ela e chamá-la disso né, no decorrer do texto, enfim. A mesma coisa, né, com outras palavras, não só com o nome de pessoas, mas procurar dar sinônimo, né? Vocês lembram, né, sabem o que é sinônimo? Então, usar sinônimos, que são palavras que têm o mesmo sentido, mas são palavras diferentes. Fazendo isso, vocês tornam o texto mais interessante, né? Um texto, quando ele é muito repetitivo, ele fica chato. As pessoas não gostam de ler algo muito repetitivo, tá? Lembre-se dos momentos em que devemos usar a letra maiúscula. Por incrível que pareça, né? Vocês não são alunos do segundo ano, são alunos do quinto, mas eu tive que botar esse lembrete, tá? Teve gente escrevendo nome de cidade com letra minúscula, iniciando frase com letra minúscula. Então, lembrem disso.
Quando é substantivo próprio e quando é início de frase, eu preciso escrever com letra maiúscula, tá? E um detalhe que de todos, para mim, é o mais importante, pessoal. Releiam o texto antes de enviar. Porque se vocês lerem o próprio texto antes de enviar para a professora, vocês verão alguns erros e poderão arrumar, tá? Cuidado também, eu não anotei aqui, mas cuidado com a concordância, né? O plural e o singular. Não é eles vai, eles vão. Os carros bate. Não, os carros não batem, os carros batem, tá? Cuidado com esse tipo de coisa. A mesma coisa, né, com o gênero masculino e feminino. Se eu estou me referindo na frase ao gênero feminino, eu não posso terminar me referindo ao gênero masculino, tá? A separação das palavras, quando chega aqui no finalzinho da linha, né? Como é que eu separo essa palavra? Pessoal, separação de sílabas, né? Não é separação de letras. Tem gente que tá assim, por exemplo, vou separar aqui para vocês verem. Pronome. Aí chegou lá no fim da linha e não coube aqui o mês. Tem gente que faz isso aqui, gente, ó. Separa, bota o S lá do outro lado. Não tem como, porque pronomes. A sílaba mês, as letrinhas M e S, elas formam uma sílaba só. Então, eu não tenho como separar, tá? Então, lembrem-se disso quando forem escrever. Agora, eu vou ler para vocês o texto. Prestem bastante atenção. Vocês irão ter que dar um novo final, tá? Mas para isso a gente vai discutir. Nós vamos ter algumas ideias durante a aula de hoje para vocês poderem escrever, tá? Então, o título do conto é A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta, uma motocicleta, né? Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: É areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha,
Eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Ô, tia, Oi, o que é alfândega? depois de eu terminar eu explico, tá? Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada para ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É a lambreta. E assim termina o conto. A velhinha... contrabando é a lambreta? Ela passava todos os dias pela fronteira, né? Pela alfândega. Miguel, o que eu entendo é que é o controle, né, de entrada e saída de pessoas de um país para o outro, tá? Que era a fronteira, né? Então, eu vejo um programa no Discovery Channel que eles passam lá e os fiscal prendem. Isso é o controle de entrada e saída de pessoas, de mercadorias, enfim, de um país para o outro. Ali, né, nesse local tem fiscais que ficam de olho para ver se as pessoas não estão fazendo contrabando, né? Enfim, tem contrabando de mercadorias. Só um pouquinho, gente, deixa eu terminar de explicar. Tem contrabando de mercadorias, tem contrabando de armas, tem contrabando de drogas, né? Então, vocês sabem que tem gente para tudo, né? Infelizmente, tem gente que faz isso. E aí precisa de pessoas fiscalizando. Nesse local, então, segundo esse conto, tinham os fiscais, mas um ficou super encabulado, super chateado com a velhinha, porque ela levava esse saco de areia atrás, né? E só tinha areia, mas não fazia sentido. O que aquela velhinha fazia todos os dias passando de um lado para outro da fronteira, só com uma lambreta e um saco de areia atrás? Porque ali no conto não fala como é que ela volta, né? Diz que ela passa, mas não fala como é que ela volta. Então, no final do conto, o fiscal já estava tão chateado que, olha só, ele sendo fiscal, sendo uma autoridade, né? Ele prometeu para a velhinha que não ia contar para ninguém se ela falasse o que era. Ele disse que não ia apreender o contrabando, não ia dar parte, não ia falar para ninguém se ela contasse para ele, porque ele estava tão agoniado para saber que ele fez isso, né? E ela contou que era a lambreta. Então, ela pegou a lambreta e foi embora e continuou, né, com o contrabando dela. Ô tia, então ela fez uma mágica para ele não descobrir que era a lambreta? Ela botou areia ali? Então, ela foi esperta, ela colocou o saco de areia para confundir os fiscais, né? Eles ficavam tão intrigados com o saco de areia que nem imaginaram que fosse a lambreta. Tia, de certo, ela devia estar escondendo alguma coisa dentro da lambreta e levando o saco de areia para confundir. Pode ser também, mas segundo o conto, né, era a própria lambreta. Vocês sabem que aqui no Brasil, muitos carros, muitas motocicletas são roubadas todos os dias, né? E são levadas para o Paraguai, vendidas muito barato, né? A um preço de banana. E aí as pessoas desmontam tudo, vendem as peças e ganham dinheiro com isso, né? Então, muito provavelmente era o que acontecia com a velhinha. Mas por que era a bis dela? Por que ela era lambreta? Provavelmente era roubada, né, Junei? Agora ela levava para vender em outro lugar, entendeu?
Agora faz Eles sentido. vendem moto Isso. por preço de banana. Como, Miguel? É verdade que eles vendem moto por preço de banana. É modo de dizer, né, Miguel? É modo de dizer. Muito barato. R$2. É uma forma de dizer que eles vendem muito barato, tá? Claro, um objeto roubado, né, não vai ter o mesmo valor que um objeto vendido legalmente, né? Quem me chamou? Alguém me chamou, mas tudo bem. Pessoal, então o que vai ser feito com este texto? Eu vou enviar no grupo, tá? Para vocês terem acesso ao texto. E aí vocês irão fazer um final diferente. No final do conto, o que acontece é que a velhinha confessa para ele que é a lambreta e ele havia prometido que não ia prender, que não ia fazer nada. E ela foi embora com a lambreta, né? Agora, na opinião de vocês, tá? E só levantem a mão, eu estou olhando para todos vocês. Só levante a mão quem quiser falar, tá? Na opinião de vocês, a atitude do fiscal, ela foi legal? Fala, Gabriel Ló. Olha, pra mim é assim, depende da tua vista. Pra mim, não foi legal. Eu não gostei da atitude dele. Por que você não gostou? Ele pelo menos podia ter falado depois pra mentir pra velhinha. Como assim? Não entendi. Tipo, ele disse que não ia prender nem nada, mas se fosse algo realmente de contrabando, ele prendesse. Uhum. Enganar a velhinha. Miguel Fornaza. Eu não gostei porque ele tinha que prender ela porque a moto dela estava roubada, era roubada. Isso. Vinícius. Fechando com o coisa pra não trabalhar, vou ver. Porque eu acho que a atitude dele não foi legal. Porque ela era uma senhora de idade, só por isso ele deixou ela passar. Que a moto era roubada, Mas, assim, eu vou colocando aqui alguns pontos para tornar a discussão mais interessante, tá? Primeiro eu vou ouvir o Dilnei. Fala, Dilnei. Eu achei muito errado a reação do guarda a saber que a moto era roubada, porque ele podia ter prendido a velhinha, porque ela tinha roubado de alguém, e daí esse alguém perdeu a moto. Tá contrabando? Eu? Tô travando, Gabriel? Não. Ah, tá. Daí a velhinha roubou, e daí o guarda podia fiscar a moto dela, roubada, devolver pro dono e prender a velhinha. Mas quem disse que ela roubou? Será que ela não comprou roubado? Então, olha pode só. ser uma teoria. Deu, Gabriel. O que acontece muito, né? E a gente vai falar aqui do nosso país, tá? Mas o que acontece muito no Brasil quadrilhas, né, especializadas em roubo. Eles vão lá, eles roubam, e aí, para passar essa mercadoria, eles acabam contratando pessoas que não despertam suspeita, né? Uma senhorinha, uma velhinha simpática, né? Uma velhinha, quem é que vai desconfiar de uma velhinha? É mais difícil, né? Infelizmente, até com crianças isso acontece. Quando no tráfico, até eu, né? que já roubei chocolate. Pra cadeia, pode ir andando. Até com crianças isso acontece, né? Então, eles contratam essas pessoas que, assim, num primeiro olhar, não vão despertar suspeita, para poder, então, repassar esses produtos roubados, né? Produtos do tráfico, enfim. Agora, o fiscal estava tão incomodado em não descobrir que deixou ela passar, né?
Alguém de vocês acha que ele fez certo? Concorda com o que ele fez? Porque pelo menos ele descobriu. Quem quer falar? Eu Fala, Dilnei. achei errado o que ele fez, porque ele podia prender a velhinha, porque é contrabando, Sim, isso você já falou. ou falar pra velhinha levar ele até onde ela comprou a moto e prender o cara, porque ele pode ter roubado. Olha só, seria um final interessante, hein? Seguir a Eu acho que eu vou fazer velhinha. esse final. Seguir a velhinha para ver onde é que ela vai. Mas ele prometeu, né, tia? Mas o policial prometeu. Então, ele prometeu que não ia falar nada naquele momento, pode ser, né? Ele podia falar quando a velhinha sair. Mas aí, olha só, tia, mas se ele o policial... falasse, também assim, ó, se ele falasse depois que a velhinha sai, ele também iria estar se comprometendo, né? Os colegas dele poderiam dizer, cara, por que tu não falou? Agora a velhinha foi embora, o que a gente vai fazer? Né? Ele também ia... Tem mais pessoas, né, na fila para passar, porque daí tem que ver tudo. Tem mais pessoas para passarem ali pela fronteira, isso mesmo. Tem muitas. Bom, agora que já temos algumas ideias, que discutimos um pouquinho, né? Ô, tia, mas, Oi? assim, se o policial fosse e seguir a velhinha para prender o cara que estava contratando ela, aí ele não estaria, né, descumprindo o seu juramento, porque ele jurou que não ia falar da velhinha, mas do cara pode ser. Isso, então, ó. Já temos aí alguns possíveis finais bem interessantes. Só que o que vocês não devem esquecer, que eu pedi ali na atividade, é que esse final deve ser engraçado, tá? Então, vocês vão ter que usar a criatividade para inventar um final que faça sentido, né? Eu não quero aí disco voador vindo do céu, não quero que a velhinha se transforme num ET, tá? Não, um final que faça sentido, tá? Vamos fazer aí algo bem real, porém possível, né? Porém engraçado, tá? É um desafio, pessoal, porque esse texto, ele tem um certo humor, mas ele tem também uma realidade bem dura, né? Porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas se arriscam, né? Fazendo isso. Os policiais ali estão fazendo o trabalho deles, mas a gente também sabe que existem policiais corruptos, né? Infelizmente, a gente sabe que existe. Quem acompanha os noticiários, né? Quem lê jornais, reportagens, sabe disso. Então, é um assunto sério, é um assunto importante e, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Tornar esse texto, o final desse texto engraçado, tá? Então, eu desafio vocês a fazer isso e na segunda-feira eu espero o texto de todos vocês, tá bom? Vai estar bem engraçado. Copiar no caderno o final novo. Então, a professora vai enviar para vocês o arquivo, tá? Em PDF ou em Word, como vocês quiserem, tá? E aí, se vocês quiserem imprimir e escrever na folha, tudo bem. Mas se vocês não tiverem como imprimir, aí escrevam no caderno. Esse texto, gente, tá? Eu não quero digitado. Eu quero escrito à mão, tá? Tia, uma pergunta. Como é que é, Miguel? Aí eu vou ter que repetir o texto todo ou só o final? Não, só o final. A partir de um certo momento ali no texto, né? Vocês continuem mudando, fazendo o final ali diferente.
Ô, tia, eu pensei até em visitar, já tinha pensado no Ô, tia, Oi, Ana. pode não, tipo assim, escolher uma. Tem que escolher uma parte e continuar, ou pode pegar já o final que tá ali e terminar ele, mas. Pode também, pode também. Pode ser a partir dali, tá? Como vocês acharem melhor. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre essa atividade? Não? Certo. Então, pessoal, agora a gente vai lá para a filosofia, tá? Podem pegar a apostila de filosofia lá na página 5. A apostila de filosofia, ela tem algumas atividades em que vocês têm que discutir em grupo, se reunir em grupo, em dupla, em trio, enfim. Então, muitas das atividades de filosofia, elas serão adaptadas, tá? Nós vamos fazer, mas vamos fazer de modo diferente. E aí, todas essas que forem adaptadas, eu gostaria de pedir que vocês escrevessem na apostila, tá? Atividade adaptada, fizemos online, tá? Para que quando a gente volte, a gente saiba, né, direitinho o que a gente fez, o que a gente não fez, de onde a gente parou, tá bom? Então, na página 5, vamos começar com uma discussão. Vocês conhecem... Cinco do que mesmo? Tô brabo, tia. Página 5 do quê? Filosofia. Vocês conhecem o autor do livro Menino Maluquinho, Ziraldo, né? Já ouviram falar, claro. Teve uma entrevista que o Ziraldo deu quando ele estava prestes a completar 80 anos. E, né, enfim, o entrevistador ali fez algumas perguntas para ele e uma das respostas dele, assim, que me chamou muito a atenção, ele disse que criança existe para não ser contrariada. Ele disse que criança não pode ser contrariada. Eu, como mãe e professora, não concordei com ele. Como assim criança não pode ser contrariada? Eu preciso dizer sim para tudo que os meus filhos querem? Sim. Preciso dizer para tudo, sim para tudo. Ô, tia, minha mãe disse que não, que concorda contigo. Olha só. Isso mesmo. Quem é pai, quem é mãe, quem é professor, vai discordar do Ziraldo, né? E aí, para tornar essa discussão ainda mais interessante, a gente tem aqui algumas perguntas e um textinho, tá? A primeira pergunta é na página 5. Gabriel Aguiar, você pode ler ali? Vontades e mais vontades. Qual é a pergunta que está ali, Gabriel? Você consegue satisfazer todas as suas vontades? Gente, Não. vocês conseguem satisfazer todas as vontades de vocês? Claro que não. Não. Difícil, Agora eu né? queria estar mas não. Meu pai também não concorda. Ó, é muito difícil satisfazer todas as nossas vontades. Nós mesmos satisfazermos todas as nossas vontades, né? A gente quer, por exemplo, nesse momento, a gente quer andar na rua, a gente quer correr, a gente quer brincar, a gente quer ir no supermercado, assim, livremente, sem estar usando máscara, poder colocar a mão direito nas coisas, sem estar se preocupando, né? Mas eu posso? Espera a hora da vacina do corona. Pois é, não posso. Então, Não precisa botar o gel. agora, uma outra pergunta. É possível satisfazer todas as vontades de alguém? Depende. Não. Não é. Só sim ou não? Nesse momento, só sim ou não, tá? Não. Quem foi que respondeu depende? Gabriel, Fala, Gabriel. Como assim depende? Vamos ver.
Ó, tu pensa assim, vamos dizer que alguém nasceu. O neném não vai entender nada, ele não vai ter muita vontade de fazer muita coisa. Então tu já vai... Ai, cara, tu já vai ter entendeu, meu. Não, Gabriel. Meu Deus do céu. Gabriel, a pergunta é a seguinte: é possível satisfazer todas as vontades de alguém? Depende da pessoa. Me explica o depende. Digamos que tem uma pessoa que ela, vamos dizer que ela quer um hambúrguer, ela quer brinquedo e ela quer, sei lá, um cobertor. Aí a gente compra o cobertor, o hambúrguer e o brinquedo já não vai ter mais o que ela quer. Tá, Gabriel, então eu vou reformular a minha pergunta, então. É possível, durante a vida toda de alguém, as vontades dessa pessoa serem satisfeitas, e agora me enrolei. Mas é possível satisfazer as vontades de uma pessoa durante a vida toda? Aí não. Aí não. Tá. Agora, a resposta vem logo abaixo, tá? Davi Henrique, você pode ler? Certamente não. Afinal, pode ser que você deseja algo impossível ou algo que não lhe seja permitido realizar. Então, aqui nós já temos uma resposta, né? Certamente que não. No terceiro parágrafo, Natália, pode ler? Como você se sente quando não pode fazer algo que deseja? E como se sente quando precisa fazer algo que você não quer? E aí, Natália, como é que tu te sente quando você quer fazer algo, mas não consegue? Quando você não pode, como é que você se sente? Eu me sinto triste e fico um pouco, sei lá, estressada. Certo? Agora, quando você precisa fazer algo que você não quer fazer, como é que tu te sente? Igual, né? Igual. Eu, tia. Eu igual também. Pode, Vinícius. Eu, quando eu quero fazer algo, minha mãe não deixa, eu me estresso tanto, que eu dou umas porradas no celular, eu fico bravo. Meu Deus! Então é por isso que tu é travado. Quando meu pai pede uma coisa que eu não quero fazer, eu fico com sangue nos olhos, fico assim, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Então é por isso que tu tá travado. Agora, olha só. Existem momentos na nossa vida que a gente é obrigado a fazer certas coisas que a gente não quer naquele momento, né? E também existem outros momentos em que nós precisamos fazer alguma coisa, mas que naquele momento não é possível, né? Mas depois vai ser bom. Então, um exemplo. Ontem à tarde estava muito frio, né? O Joaquim queria tomar banho de piscina. Coisa de criança, né, gente? Frio. E ele queria tomar banho de piscina. Óbvio que eu não deixei. Ou seja, a vontade dele até seria possível em outro momento, num dia mais quente, né? Não naquele dia, não era o momento apropriado. 40.000 graus. Nossa, Deus, tá logo em seguida, pessoal, quem está falando sou eu, respeitem. Logo em seguida, que ele pediu para tomar banho de piscina e eu não deixei, eu disse para ele, filho, tá na hora da gente tomar banho. Mas tu não deixou eu tomar banho de piscina, foi o que ele respondeu. Piscina não, tá frio, não é legal, não pode.
mas agora a gente vai tomar banho, porque à noite vai ficar mais frio ainda. A mamãe botou o aquecedor no banheiro, vamos lá tomar banho. Ele foi renando, chorando, né? Então, nesse momento, ele precisava fazer alguma coisa e ele não queria. Em outro momento, ele queria fazer alguma coisa, mas ele não podia, né? Então, essas coisas acontecem a todo momento na nossa vida. A gente não consegue realizar todas as nossas vontades, satisfazer todos os nossos desejos, né? Agora, vocês gostariam de viver em um lugar onde pudessem satisfazer todas as vontades de vocês? Sim. Todas. Não. Não. Pensem bem, olha só. Se vocês vivessem em um lugar onde todos vocês tivessem todas as vontades de vocês, né? Onde todos vocês pudessem satisfazer todas as vontades, às vezes a vontade de um poderia contrariar a vontade do outro. Eu não. Eu posso falar por quê? Pode, Ana Clara. Seria bom porque a gente ia ter tudo o que quisesse. Mas, por outro lado, seria ruim porque ninguém ia, tipo, batalhar para conseguir as coisas. Ia ser sem graça, porque ninguém ia, tipo, trabalhar para conseguir comida, conseguir comprar as coisas. Gabriel, respeita, Gabriel. Ô, Gabriel, quando alguém estiver falando, você tem que respeitar. Espere a sua vez de falar. Continua, Ana Clara, por favor. Mas, por outro lado, seria bom, porque ia ter tudo o que quisesse. Mas, por outro lado, ia ser ruim, porque não teria que trabalhar, ia ser muito fácil. Então, muitas pessoas dizem que tudo aquilo que a gente tem e não é conquistado, né? Tudo aquilo que a gente ganha de mão beijada, a gente não dá valor, né? Muitas pessoas falam isso, principalmente as pessoas mais velhas, né? Tudo que vem fácil, vai muito fácil, né? Vai embora muito fácil porque a gente não dá valor. Faz sentido, então, tudo que tu falaste, né, Ana? Se a gente não passa trabalho para conquistar, de repente a gente não pode não valorizar e aí também perder com facilidade, né? Faz sentido. Agora, a gente vai ler um texto. O texto se chama O País das 36 Mil Vontades. Crianças, já para a cama, ordenou a babá. Mas eu não estou com sono, protestou Michele. Não estou com vontade de ir para a cama. Crianças não têm que satisfazer suas 36 mil vontades, respondeu a babá. Vão se deitar. Michele colocou o pijama com tristeza. O dia tinha sido cansativo. Antes do jantar, em vez de cortar tecidos para fazer um vestido para sua boneca, precisou escrever uma carta de agradecimento. Durante a refeição, quis contar uma história que achava divertida, mas o pai, que tinha convidado um amigo para comer com eles, mandou-a ficar em silêncio e começou a conversar sobre eleições. Depois do jantar, ela tentou decorar um conto, mas seus irmãos a atrapalharam. E agora a mandavam ir para a cama. Ah, disse ela ao deitar-se, gostaria de saber se existe um país onde é possível satisfazer todas as nossas vontades. E aí, é possível? Primeira coisa, que baba grossa. Não, os pais dão pra gente o que eles podem, não tem que ficar reclamando. Isso mesmo. Tudo bem que às vezes eu reclamo um pouquinho, só um pouquinho. Mas, reclamar a gente reclama, né, Ana? Mas, assim,
A gente até reclama, mas a gente também entende, né? Os dois meninos ali estão realizando um sonho dele, uma beliche. Agora, o que a babá quis dizer com crianças não têm que satisfazer suas 36 mil vontades? Quem gostaria de responder? Nós estamos lá na página 6, tá? Falar as 36 mil vontades. O que ela quis dizer com essa frase? Que não podia realizar tudo o que eles queriam. Isso, bem simples, né? Ela só quis dizer que não dava para realizar tudo, não dava para fazer tudo que as crianças queriam, né? Isso mesmo. Então, as 36 mil vontades da babá também não dava. Não, mas ali ela estava se referindo às crianças, né? Agora, vocês concordam com a babá que não dá para satisfazer todas as vontades das crianças? Discordo. Você discorda, Gabriel? Eu discordo também. E você discorda por quê, Gabriel? Podia deixar a criança brincar mais um pouquinho, depois... Não. Mas a pergunta não é essa. Você concorda com a afirmação dela que não dá para satisfazer todas as vontades das crianças? Gabriel? Não sei. Dilnei, você disse que também não concorda. Ué, é óbvio. Por quê? Porque se a criança já é menor. Se quiser alguma coisa que ela for com o pai na loja, primeira coisa, se ela vir um brinquedo na estante, ela vai querer. Ela vai fazer mais birra do que outra coisa. E daí é outra coisa. Se a criança tiver de aniversário e ela for muito pequena. Não, peraí, você está fugindo do assunto, Dilnei, você está fugindo do assunto. A afirmação da babá é a seguinte: crianças não podem satisfazer suas 36 mil vontades. Ou seja, segundo o que o Kim falou, essa afirmação quer dizer que não dá para realizar todas as vontades das crianças, tá? Você concorda com isso? Que não dá para satisfazer todos os desejos das crianças? Concordo. Você queria discordar, né? Tu queria que todas as tuas vontades fossem realizadas, né? Mas a gente tem que concordar que não dá, né, gente? Não dá para realizar tudo, né? Ô, tia Mayara. Oi? Mas, tipo assim, tudo bem ela mandar as crianças ir pra cama, porque ela é babá, ela que cria as crianças. Só que, por exemplo, não tinha que dizer, vocês não podem fazer suas 36 mil vontades. Por que ela não podia dizer isso? Ela foi mal educada. Eu concordo com isso. Mal educada? Ela foi mal educada não só porque ela tá cuidando deles, mandando deles. A criança pequena pedindo comida e não dá comida. Vai ficar brava? Daí ela chateou as crianças, magoou elas. Daí quando ela quis alegrar as crianças não queriam mais também. Eu imagino o pai. Tá, esse é um pensamento seu e a gente tem que respeitar. Mas olha só, o fato dela ter dito para as crianças não podem satisfazer suas 36 mil vontades. Vocês acham isso grosseiro? Tia, Eu acho. tudo bem. Eu acho. Assim, né? É meio... Eu acredito que as crianças podem ter se decepcionado. Mas dizer que a babá foi grosseira, não sei, gente. Porque eu posso dizer para vocês agora. Um jeito mais normalzinho com as crianças, coitada das crianças. Ela poderia ter falado: agora você não pode fazer isso. Amanhã de manhã você faz. Agora tem que deitar e dormir para amanhã tá bem legalzinho e não cansado. Poderia ter falado de uma forma diferente. Será que funcionaria? Uma forma mais carinhosa.
Certo, concordo até. Porém, o que está sendo discutido não é o modo com que ela falou, e sim o que ela disse, né? O significado, o que significou isso para as crianças, né? Não pode realizar todas as vontades, não dá. Ok. Agora, vocês têm que completar as afirmações a seguir. Número 2, gente, lá na página 6, tá? Escrevendo algo que você gostaria de fazer, mas não pode. E o motivo, tá, disso acontecer, o motivo pelo qual você não pode fazer isso. E depois conversar com os colegas sobre o que vocês escreveram. Então, olha só, o primeiro ponto. Se eu vivesse em um lugar onde eu pudesse satisfazer todas as minhas vontades, o que vocês fariam, tá? E o segundo ponto. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso porque vocês têm ali que escrever frases, né, para complementar aqueles 2 pontos ali, ligando para formar um texto só. Por exemplo, se eu vivesse em um lugar onde eu pudesse satisfazer todas as minhas vontades, eu comeria chocolate e chips e refrigerante todos os dias em uma quantidade gigantesca. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso porque custa caro, prejudica a minha saúde, a minha mãe não deixa. Tá? É por isso mesmo que essa é a minha primeira. Vocês devem escrever frases para complementar aqueles 2 pontos ali, como se vocês tivessem escrito um texto só, tá? Usem a criatividade. Eu vou pedir para alguns alunos lerem, tá? Então, podem começar. Ô, tia, e pode fazer o desenho daqui? Só a número 2 por enquanto, tá? Tá. Já terminei.
Terminou, Nath? O que tá comendo, Miguel? Pipoca. Uma hora dessa? É louco. Até deu Tá vontade. comendo O pipoca? Madão tá comendo pipoca? Ah, eu não gosto muito de pipoca. Ô, Miguel, me envia o Amo PEI pelo pipoca. corpo. Eu como Quando quase vocês todos os voltarem dias. aula, sem comprar pipoca Come, no Liz. recreio, Eu me como chama, quase que eu todos os como. dias à tarde. Faz uma semana que eu só tô comendo Delicioso, pipoca. né? Eu amo pipoca. É. Amo, mas eu gosto mais da de panela do que da de... Eu faço de panela. Ô, tia, eu posso... Eu gosto da de panela com Só uma semana. tempero de amaciante de carne. Bom. Vamos lá? Deixa eu chamar o Miguel Mai. Miguel, leia como é que você fez o seu. Queria ter uma mansão e uma Lamborghini. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso, porque o dinheiro não nasce em árvore. Não nasce em árvore, isso mesmo. Muito boa essa. Vamos ver o Miguel Simadon. Eu pescaria todos os dias. Eu não posso fazer isso porque está muito frio e meu pai está trabalhando. Vamos ver o Pablo. Eu iria jogar bola com meus amigos, mas não posso fazer isso porque tem coronavírus. Lara Matos. Eu queria ter um colar mágico, porque eu queria ter poderes. No entanto, no lugar onde vivo, eu não posso fazer isso porque não é possível. Não é possível, né? A gente sabe que magia não existe. Bom, para alguns podem até acreditar, né? Pedro. Eu iria no parque aquático, pedisse McDonald's, 2 celulares e uma mansão, pois está muito frio e dinheiro não tem infinito. Certo. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de ler? Eu, tia. Eu, tia. Tá, Miguel Fornaza. Tem que comprava pizza, refri, todos os videogames e comprava uma mansão. É muito caro, minha mãe não deixa, eu não ia viver bem. Quem mais falou? A Liz? Eu. Liz? Ô, tia, eu botei um pouco diferente da dos outros. Ótimo. Mas eu coloquei. Eu não faria, pois ninguém... eu concordo com a Ana Clara do que ela falou aquela hora. Eu coloquei, pois ninguém iria mais trabalhar para conquistar. Tudo ficaria mais fácil e perderia a graça. Mas, por outro lado, eu realizaria meus desejos e gostaria um pouco. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso, porque nem tudo está ao meu alcance. Eu não gostaria de realizar tudo de uma vez. Ah, ótimo! Muito bem! Tia, posso Não ler? realizar tudo de uma vez, isso me deixa bem feliz, assim. Me surpreende. Quando a gente acaba realizando tudo de uma vez, parece que as coisas não têm graça, né? O Vinícius, que tinha pedido antes. Eu queria laçar todos os dias e comer muitas besteiras, tipo chips, chocolate. Eu botei 3 pontos, que tem muito mais coisa, né? Daí, no entanto, no lugar onde vivo, não posso fazer isso porque tenho corona para atrapalhar de laçar e as besteiras são caras e faz mal para a saúde. Mais 3 pontinhos, porque daí eu queria muito mais coisa. Obrigada. Léo? Eu posso ler.
Todos que quiserem ler, poderão ler, mas tem que ter paciência, tá? Ô, tia, eu vou ter a minha parecida com a do Vinícius. Eu vou ter assim, se eu vivesse em um lugar onde pudesse satisfazer todas as minhas vontades, eu andaria de cavalo todos os dias. No entanto, não poderia fazer isso aonde eu vivo, porque o cavalo iria ficar muito cansado e está muito frio. Ótimo. Quem mais falou que quer? Davi Tia, Henrique? eu quero ler. Lê, Davi. Pode, Davi. Se eu vivesse em um lugar onde pudesse satisfazer todas as minhas vontades, eu pediria para os meses passarem rápido, por causa do meu irmãozinho ou irmãozinho. Mas, no entanto, não, no lugar onde eu vivo, não posso fazer isso, porque os meses não passam rápido. Que legal, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Que joia. Ana Clara? Depois é você, tá, Bruno? Se eu vivesse em um lugar onde pudesse satisfazer todas as minhas vontades, eu iria acabar com o Covid-19, ir para a escola e brincar com todos os meus amigos. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso, porque não é possível e temos que ficar em casa. Ótimo, Ana Clara. Muito boa. Bruno? Se eu vivesse em um lugar onde pudesse satisfazer todas as minhas vontades, eu iria querer um PC, comprar gift card quando quiser e jogar Free Fire quando eu quiser. No entanto, no lugar onde eu vivo, eu não posso fazer isso porque não sou bilionário. O meu filho escreveria a mesma coisa. Ele também só quer saber de gift card, de não sei o que lá do videogame. Vamos ver, Roger. Depressão. O João, né? Mas o Joaquim também adora jogar um videogame. Pelo que eu conheço o João, ele escreveria a mesma coisa. Vai lá, Roger. Eu queria comprar todos os gift cards, mas pena que eu não posso por causa do coronavírus e por causa que eu não sou bilionário. Alguém mais? Ô, tia Mara, não é Oi? sobre isso. Só que uma vez, não é a primeira vez, já. A primeira vez que eu ganhei gift card, que eu sempre recarrego no cartão, né, que eu acho mais fácil. Daí eu recarreguei o gift card e eu não sabia com que raspar. Daí eu vim embora raspando no dedo. Quando eu cheguei em casa, as letras já tinham sumido tudo. Daí Não perdeu tudo. acredito! Daí tu perdeu. Uhum. Por isso que eu gasto gift card de papel, sem raspar. Eu não. melhor. Eu recarrego no cartão ou por CPF lá na... Eu não entendi nada. É porque é tipo uma raspadinha, sabe? Compra o gift card, daí tu raspa pra ver o número. De outro jeito também, tia. Mas eu tô falando do jeito que ele fez, Vinícius. Sim, eu raspo com moeda. E daí ele raspou tanto que o código, o número que tava ali sumiu. Aí ele perdeu o gift card. É com moeda, só que eu sou muito ansioso, Parabéns. né? A tua mãe não quis te esganar. Não, foi minha madrinha que me deu. E de quanto era o gift card? 30 ou 50. Ai, meu Deus. Meu Deus, R$50 jogador Tem fora. 270 já no jogo. Vamos lá. Ninguém mais gostaria de ler? Eu não quero deixar ninguém na vontade, gente. Quem quiser ler, fica à vontade para ler. Não? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Na página 7, tem sobre certo e errado, né? A gente viu... Ô, tia, o negócio do desenho. Embaixo. Não. O negócio do desenho eu vou pedir para vocês fazerem depois, tá? Porque demanda muito tempo, vocês vão ter que escrever um texto sobre isso, tá?
Aí eu vou pedir para vocês fazerem depois, ok? Podem colocar ali um pontinho de interrogação que não foi feita essa atividade para a gente fazer depois, tá? Então, na página 7, a gente tem um texto sobre certo e errado. Por quê? A gente já viu que não dá para satisfazer todas as vontades, né? Ô, tia, peraí. Eu não tava prestando muita atenção. Por que a gente não vai fazer ali na 3? A questão número 3, vocês terão que fazer um desenho, tá? Sobre um lugar que vocês imaginam onde vocês poderiam realizar as vontades de vocês. Depois de fazer esse desenho, vocês vão ter que escrever um texto dizendo o que vocês fariam ali, né? Quais as vontades vocês realizariam, enfim. E essa atividade é uma atividade que demanda muito tempo, tá? Então, para a gente fazer online, a gente vai, entre aspas, né, perder muito tempo, tá? Então, a gente vai deixar isso aqui para fazer depois. A professora vai mandar como atividade para casa, tá? Vou explicar novamente e mando como atividade para casa, num outro momento, tá? Certo? Oi. Eu queria saber, só vai ser o textinho lá para fazer de tarefa ou vai ter mais coisa? Tarefa? Ô, tia. Vai ser só aquele texto? Sim, o texto. Só o texto? Sim. Ô, tia. Oi, Vinícius. A voz do Roger tá travando pra mim, mas a da tia não tá? Pra mim também travou a voz dele. Pra mim também travou. Tá, mas eu entendi e já respondi, tá? Vamos para o texto. Ana Paula, pode ler o primeiro parágrafo do texto certo ou errado? Não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade, porque na vida, em sociedade, algumas atitudes são consideradas certas e outras erradas. Isso. Então, o que acontece, pessoal? Se todo mundo pudesse realizar todas as suas vontades, muita coisa ruim também aconteceria, né? Pensem só. Vocês têm vontades que talvez não prejudiquem outras pessoas, mas muita gente tem vontades que podem prejudicar, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de carros velozes e quer correr de carro, assim, no meio da cidade, na rodovia, põe em risco a sua própria vida e a vida dos outros, né? Então, isso não é legal, certo? Por isso que existe o certo e errado. A nossa vida em sociedade tem regras, tem leis, e essas regras e essas leis, elas existem para serem cumpridas, né? Larissa, você pode ler o segundo parágrafo? Sim. Hélio, você sabe? Isso. Tá. Você sabe como as pessoas podem diferenciar o certo do errado? Como elas podem saber, antes de agir, se o que desejam fazer é certo ou errado? E aí, vocês sabem como diferenciar o que é certo e o que é errado? Como é que eu posso saber o que é certo e o que é errado? Já tá... O certo é uma coisa que pode fazer, o errado não. Tá, mas como é que eu sei que é uma coisa que eu posso fazer? Tipo, comer bolacha doce todo dia. É errado, porque pode passar mal. E se comer... Mas olha só. Se você fosse me responder essa pergunta sem me dar exemplos, como é que você pode saber se aquilo que você está fazendo é legal, é bom, é certo, ou se aquilo que você está fazendo é errado? Sem me dar exemplos, você consegue me explicar? Se não prejudica outra pessoa. Bingo! Muito bom, né? Aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso fazer para outra pessoa, né?
se não prejudica, se não faz mal para ninguém, se não prejudica a mim mesmo, então eu posso fazer, né? Agora, se em algum momento aquilo que eu estou fazendo vai prejudicar uma pessoa, vai ofender, vai deixar triste, vai machucar, então tenho que parar, né? Continuando. Antônio, pode ler o terceiro parágrafo, por favor? A seguir, começa a solução encontrada por um importante filósofo que refletiu sobre esse problema. Então, vamos conhecer Immanuel Kant. Ele viveu na Alemanha há mais de 200 anos. Ele era muito observador e percebia que as atitudes das pessoas podiam gerar consequências boas ou más, tanto para elas mesmas quanto para os outros indivíduos. Por isso, Kant procurava um modo de ajudar as pessoas a diferenciar as atitudes. Diferenciar as atitudes certas, que deveriam ser tomadas, de atitudes erradas, as quais elas deveriam evitar. Na ilustração, nós vamos ler, então, a solução encontrada por ele. Antes de agir, sempre pergunte a si mesmo: eu gostaria que todas as pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer? Então, olha só. Estou andando de carro, tomando um refrigerante. Vou jogar o refrigerante pela janela, a latinha. Nesse momento, eu não estou necessariamente prejudicando uma pessoa em particular, né? Não estou, naquele momento, eu não estou prejudicando uma pessoa em particular, assim, né? Mas aí, o que eu posso pensar? Se todas as pessoas do mundo fizessem o que eu estou fazendo agora, isso seria legal? Já pensou? Todas as pessoas, todos os habitantes do planeta Terra, jogando uma latinha de refrigerante assim, no ambiente, né? Andaríamos em meio a latas de refrigerante, né? Em meio ao lixo. Então, essa não é uma atitude correta, né? Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois sua atitude está certa, né? Se a resposta for sim, se eu gostaria que todo mundo fizesse a mesma coisa. Ajudar uma pessoa com dificuldades, né? Nesse momento aí de pandemia, muita gente está precisando de ajuda e muitas pessoas estão sendo solidárias e estão ajudando. Isso é legal? Eu gostaria que todo mundo ajudasse pessoas em necessidade? Sim, então isso é uma atitude legal, eu posso fazer, né? Agora, se a resposta for não, então você não deve fazer isso, né? Vocês estão vendo o desenho de Immanuel Kant ali do lado, ali embaixo? Na apostila de vocês? O que vocês acham que esse desenho aí tem que chama muito atenção? Ele tem um cabeção grande. O nariz grandão dele? Eu sei por quê, eu acho. Fala, Ana Clara. Porque como ele é um filósofo, ele pensa muito, então a cabeça dele é grande. Mas, na verdade, eu que não descobri isso. Foi Miguel Maia que disse, daí eu só tô falando aqui. Isso. Então, é bem comum, né, a gente encontrar imagens de filósofos com a cabeça, né, bem avantajada, assim, bem grande. Porque eles são pessoas que pensavam muito, né, pensam, né, existem muitos filósofos hoje em dia, famosos, inclusive, e aí, como a Ana Clara falou, como pensam bastante, e a gente discute, né, as ideias, os pensamentos deles, então é muito comum a gente encontrar imagens como essa, né, com a cabeça bem grande.
E existem outras obras que mostram o contrário. Cabeça pequena e membros, né? Braços e pernas, pés, mãos grandes, tá? Uma obra que assim. Miguel, teu microfone fechou bem na hora que tu estava falando. Eu conheço uma obra que tem uns pernão grandes, os braços grandes e a cabeça. Isso. Se eu não me engano, o nome é Ibaporu. Ai, gente. Agora eu vou ter que pesquisar. Eu acho que é Ibaporu, da Tarsila do Amaral. Ô, tia, tu acha alguma coisa, eu vou pesquisar, eu não vou ficar passando curiosidade. Não, já tô pesquisando aqui, peraí. Já tô pesquisando aqui. E nessa obra, então, ela destaca, né, os membros, então, bem grandes, porque as pessoas... Isso, é bem isso. É Abaporu, tá? Da Tarsila do Amaral, bem isso. E aí ela destaca os membros grandes, né? Porque as pessoas trabalhavam muito, né? Tinha o trabalho braçal, né? E aí se destaca então esses membros e não a cabeça, tá? Agora, virem a página, por favor. Página 8. Na página 8, vocês têm algumas atitudes, tá? E aí vocês vão imaginar, vão ler aquilo ali e vão colocar se vocês considerarem uma atitude errada e se vocês considerarem uma atitude correta, tá? Leiam, assinalem e daqui 5 minutinhos eu volto para ver o que vocês assinalaram, tá? Ô, tio, é pra marcar o que é certa? Como é que é, Miguel? É pra marcar as atitudes certas? E para a errada e C para a correta. Acabei. Acabei também. Que legal, Gabriel.
Joia, Gabriel, que imã grande. Deu faz tempo. Pessoal, então vamos lá. Você espalhou muitos objetos pela casa e foi andar de bicicleta, deixando tudo para ser recolhido por outra pessoa. Certo ou errado? Errado. Errado. Alguém colocou certo? Eu botei errado. Em uma festa de aniversário, você comeu tantos brigadeiros que outras crianças não tiveram oportunidade de experimentar esse doce. Errado. 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 Você ouviu suas músicas preferidas em um volume mais baixo do que gostaria para não incomodar seus vizinhos que ainda estavam dormindo. Mais ou menos. Certo. Mais ou menos. Não é mais ou menos, ou é certo ou é errado, Vinícius. É que uma vez eu fiz bem alto, bem à noite. Botei bem alto, bem à noite. Não. À noite, uma música bem alta, estourando. Daí, no outro dia, eu botei baixinho. Tá, mas a gente não tá falando da tua experiência, a gente tá vendo aqui. Tá certo ou tá errado? Vou botar Errado. Certo. Não dá certo, na verdade. Certo. A próxima. Você ofendeu um colega porque ouviu dizer que ele tinha falado mal de você para outras pessoas. Errado. Errado. Errado, né, gente? Só eu ouvi dizer, eu nem sei o que aconteceu. Sabe aquele disse-me disse, um falou, o outro falou, o outro falou, o outro falou? Isso é errado, né? Ofender a pessoa, né? Então vai lá, conversa, olha, eu fiquei sabendo que você está falando mal de mim. O que está acontecendo? Né? Não precisa ofender. Ou afasta-se da pessoa. Mas aí tu vai te afastar se tu nem sabe se é verdade. Só se não souber se é verdade. Então, ó, eu vou chegar para ti e eu vou dizer assim, Ana Clara, a Liz está falando mal de ti para todo mundo. Ela disse que tu é uma feia, que tu é uma chata, que tu não estuda. Aí, Aí eu vou tirar satisfação com ela e dar mal briga. Pois é, daí tu é super amiga da Liz. Aí tu vai te afastar dela assim, sem nem ao menos conversar para saber o que aconteceu? Às vezes sim. Mas não é certo. Não é certo, né? Não é certo. Quando acontece alguma coisa que, né, desagrada a gente, que a gente não está satisfeito com alguém, o correto é conversar numa boa, sem ofensa, né? Se todo mundo tentasse resolver os problemas desse jeito, muitas guerras seriam evitadas, né? Agora, você se ofereceu para fazer dupla em um trabalho escolar com um aluno novo que ainda não conhecia ninguém na escola. Muito legal, né? Essa é uma atitude bem bacana. Você mentiu para não levar bronca por ter feito algo que prejudicou outras pessoas. Errado.
Ele fez a coisa errada. Agora tem que ter as consequências. Tem que admitir os erros. Errado, né? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Já conversamos bastante, né, em filosofia. Agora, eu gostaria que vocês fossem lá para matemática, que eu tenho uma atividade para passar para vocês como tarefa. Essa é história. Eu sei, nós vamos trabalhar história, tá? Mas eu quero explicar o que vocês têm que fazer ali em matemática, porque senão eu não consigo dar continuidade na matemática, tá? E como na segunda-feira... Oi. A nota extra de matemática é até a segunda? É. Tá. Eu já entreguei. Ô tia, mas tu não explicou qual que era o título da nota extra? Mas é só a que eu liberei e coloquei o horário. Hora, minuto, É a hora, minuto e segundo? Eu falei que era sobre hora, minuto e segundo. Tá, beleza. É que eu pensei que tinha sido essa mesmo. Aí eu fiz. Pessoal, lá na página 29, nós vamos aprender sobre possibilidades, tá? Nós já, no primeiro bimestre, lá na escola, quando estávamos lá, nós já falamos um pouco sobre isso, tá? Sobre as possibilidades. E agora a gente volta com esse assunto, só que um pouco mais aprofundado, tá? Vocês conhecem a brincadeira do cara ou coroa, né? Aí o que acontece? A gente teria que, na escola, brincar de cara ou coroa, tá? Não vai dar, né? Então, a gente vai ter que adaptar essa atividade aqui. Quando você brinca de cara ou coroa e lança uma moeda, você tem uma chance em 2 de acertar, não é? Por quê? Porque a moeda, ela tem os 2 lados, né? E aí, você tem uma chance em 2, certo? Dos 2 lados que tem a moeda, apenas um vai dar aquele que você escolheu, né? Ou cara ou coroa. Até aqui, tudo bem? Desejou. O que é, Vinícius? Que a pessoa deseja o cara ou coroa, se for, foi. Tá. Foi. Então, mas até aqui, você tem uma chance em 2. Tudo bem até aqui, entenderam? Tá. Então, isso porque a moeda tem apenas 2 lados. Se fosse um dado, por exemplo, a moeda tem 2 lados. Vocês têm que acertar um lado, né? Um dado, ele tem 6 lados. Se vocês tivessem que escolher um número do dado, tá? Vocês teriam uma chance em 6, né? De 6 lados do dado, vocês poderiam acertar um. O que é mais fácil? Acertar o cara ou coroa ou acertar um número do dado? Acertar o cara ou coroa. Acertar o cara ou coroa, né? Porque eu tenho uma chance de 2. Agora, se você lançar 2 moedas, qual é a chance de você acertar as 2? Nenhuma. 50%? Não. 2. 2 de 4. 2 de 4, isso mesmo, Gabriel. Eu vou ter 4 lados, né? Cada moeda tem 2 lados, então eu vou ter 4 lados e eu vou ter 2 chances de acertar, né? Então, nós vamos tentar. A cada rodada, anote seus palpites, tá? E daí, da primeira moeda e da segunda moeda. Depois, lance de cada vez e circule o palpite se acertar. Olha só, vocês têm aquele quadro ali, estão vendo, né? Aquela tabela. Tem 4 rodadas, tá? Vocês vão ter que pegar uma moeda
e jogar, tá? Aliás, 2 moedas, né? Vocês vão ter que colocar aqui o palpite de vocês, se é cara ou se é coroa. Cara ou coroa, enfim, né? Escolher o palpite aqui em cada rodada. Por exemplo, eu tenho 2 moedas. Aí, na primeira rodada, eu acho que vai dar cara na primeira e coroa na segunda. Então, eu escrevo. Ai, deixa eu compartilhar a tela que é mais fácil. Tia, mais fácil. Ô tia, aí a gente vai ter 2 tarefas, a gente vai ter aquela produção textual e vai ter matemática, mas isso aqui é um joguinho, né? Não é difícil de fazer. É só um jogo, na verdade, é até divertido. Ai, meu Deus, por que eu não consigo compartilhar essa tela? Peraí. Já compartilhou, filho de... Deu. Ai, 10h30 já, gente. Tem tanta coisa ainda para mostrar. Coisa boa. É na página 29. Ó, aqui então, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão... Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Tia. Meu Deus, tia, que agora eu tinha coitança. Desculpa, mas agora... Então, vocês têm que fazer o seguinte, colocar aqui o palpite de vocês, na primeira moeda, né? Por exemplo, eu quero cara, tá? Aí a segunda moeda eu acho que vai ser coroa, tá? A segunda rodada eu acho que vai ser coroa e coroa. A outra também vai ser coroa, tá? Então eu vou anotando aqui. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta rodada, como eu acho, como eu acredito que vai ser. E depois eu vou jogar, tá? Quando eu acertar o meu palpite, aí eu vou pegar o lápis e eu vou circular. Se eu acertar, tá? Se eu errar, aí eu não circulo, não faço nada, certo? Depois que eu jogar e depois que eu der os meus palpites, escrever ali, jogar, circular, aí então eu vou vir aqui, ó. Quantas rodadas você acertou os 2 palpites? Se eu acertei todas, eu vou colocar. Se eu não acertei, enfim, né? Vou responder aqui, tá? E aí, vocês vão fazer as outras atividades, tudo de acordo com o que vocês fizeram aqui no quadro, tá? Aqui já vai ficar mais difícil, ó. O professor vai reunir no quadro as informações sobre os acertos da turma. Anote na tabela a seguir o número de pessoas que acertaram os palpites nas rodadas. Isso aqui vai ser muito difícil da gente fazer, tá? Então, nenhuma rodada, 1 rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas. Aqui eu teria que fazer de todo mundo, dos 31 alunos, tá? Para depois fazer esse gráfico aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer é uma estimativa meio falsa, tá? A professora não vai ter como acompanhar de todo mundo todas as rodadas, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, eu vou estimar aqui e a gente vai fazer as anotações seguintes de acordo com o que a professora vai estimar aqui, tá? Então, eu acredito que 3 de vocês não acertarão nada em nenhuma rodada, tá? 10 de vocês acertaram uma rodada. 10 de vocês acertaram 2 rodadas. Já temos 23, né? 7 de vocês
acertaram 3 rodadas e apenas um acertou as 4 rodadas, tá? Eu quero que vocês anotem esses números aqui. 3 na primeira, 10 na segunda, 3 nenhuma rodada, 10 uma rodada, 10 2 rodadas, 7 3 rodadas e apenas um acertou as 4 rodadas, tá? Para depois, então, pessoal, a gente fazer as atividades aqui, tá? Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem nesse fim de semana é somente essa atividade aqui do quadro, tá? Somente essa atividade aqui, ó. Entenderam? Eu não tenho como dar essa página. Só essa aqui, ó, tá? Eu não tenho como dar sequência se vocês não fizerem esta atividade aqui, tá? Aí, de repente, quando eu retomar a matemática, a gente até pode tentar contar aqui quantos acertaram 1, quantos acertaram 2, para daí fazer realmente o quadro como ele é, tá? Ô, tia, cara é o número, coroa é o coisinha, o rosto. Eu sempre jogo assim, ó. Cara, eu jogo com o rostinho ali, o desenho aparecendo, tá? E coroa eu jogo com o número. Mas aí quando você jogar, você combina, porque daí tanto faz, você escolhe. Tá? Ó, aqui até tá escrito, ó. Combine com seus colegas e com o professor qual lado vocês vão chamar de cara e qual lado vocês chamarão de coroa, tá? Então, vocês podem escolher. Só não pode mudar durante o jogo, né? Quem tem uma pergunta aí que falou? Eu, tia, Léo. Pode falar, Léo. Ô, tia, não tem mais aquela regra que tinha na escola de sexta-feira não tem tarefa? Não tem. Que grota, né? Escola não tinha mais nesse ano. É, até o 4º ano vocês tinham essa regra, tá? Mas a partir do 5º ano, a professora já dá tarefa. Ah, tá. Eu já fazia tudo sexta para não ficar para final de semana. Isso mesmo. Vocês entenderam aqui, então, pessoal? É só fazer esse joguinho e anotar aqui os palpites e se vocês acertaram e se vocês erraram, tá? Porque daí a professora não tem como dar continuidade se vocês não fizerem essa brincadeira aqui em casa, tá? Agora, então, como eu falei, né? História. E aí vocês vão lá para o livro de atividades que faltaram algumas atividades para a gente completar. Livro... Só deixa eu lá pegar o livro, tia. Livro de atividades do aluno. Ô, tia, sabia que eu acho esse livro de atividades confuso? Confuso? É porque antes só tinha português de matemática. É muito confuso, porque é tudo assim reto, não é difícil de achar. Daí não tem as coisinhas assim do lado, é aqui embaixo. Ah, tá. Eu achei que tu estava te referindo às atividades do livro. Não. Só entendi. Pessoal, eu já volto. Nós fizemos as atividades do livro de atividades até aqui, né? Até a letra C. Página 74. E na apostila, nós completamos, né, toda a unidade, certo? Então, vocês terão que fazer essas atividades para a professora, então, poder fazer a nota extra. Eu gostaria que vocês terminassem essas atividades antes de eu mandar a nota extra para vocês, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que foi estudado e vamos fazer essas atividades. Olha só, a gente estudou em História a declaração
dos direitos do homem e do cidadão, tá? Então, no ano de 1776, foi escrita e assinada também a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esse documento passou a ser consultado para as tomadas de decisões em diferentes épocas. Então, nessa Declaração de Independência dos Estados Unidos estavam ali, né, os direitos e os deveres das pessoas, tá? Dos cidadãos. Então, a respeito dessa declaração e da Constituição dos Estados Unidos, marque um X nas alternativas que indicam as ideias defendidas pelos estadunidenses, tá? De acordo com o que estava lá na apostila. Então, a primeira, justiça. Eles defendiam a justiça? Se vocês acreditam que defendiam, então marquem um X. E a segunda, eles defendiam o bem-estar e a liberdade para os cidadãos? Se eles defendiam, então marquem um X. É muito fácil essas atividades aqui. Por isso que eu estranhei quando a Ana Clara disse que achou confuso. Em seguida, leia esta imagem, que é o detalhe de uma obra de Jean-Léon Gérôme Ferrus, e a legenda, ó, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams, trabalhando na elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos. De acordo com a sua leitura e os seus estudos, responda às questões. Essa imagem representa a escrita de que documento? Declaração da Independência. Já está falando aqui na legenda, né? Então, podem responder. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Muito fácil, já estava tudo ali na legenda, né? Vou fazer. Claro, estou aguardando. Já na letra B, vocês têm que circular lá na imagem o elemento que indica que esse documento foi bastante planejado, né, trabalhoso e reescrito várias vezes. E aí justificar a resposta. Olhando na imagem, gente, eles estão trabalhando na elaboração, né, dessa declaração de independência. Mas olhando para a imagem, o que aqui a gente consegue perceber, o que indica que essa declaração ela foi reescrita várias vezes, foi muito trabalhosa? Que tem muitas folhas e no chão, né? Que eles usaram para ir fazer o rascunho. Isso mesmo, Léo, isso mesmo. Então, circulem, vocês podem circular os rascunhos aqui em cima da mesa e as folhas aqui pelo chão, tá? E escrever bem isso que o Léo falou, tá? Os rascunhos e as folhas pelo chão indicam que foi bem trabalhoso. Acabei. Agora, gente, só vamos relembrar tudo que a gente trabalhou hoje, tá? Para ver se eu não esqueci de nada, que foi bastante coisa. Então, trabalhamos filosofia, né? Depois, a professora pediu para vocês fazerem uma atividade de matemática em casa, para a gente poder dar continuidade, né? Também trabalhamos essas atividades de história.
E também enviei para vocês uma produção textual, né? Que é a tarefinha de vocês. A produção tem um limite de linhas? Tipo, 10 linhas é o mínimo? 10 a 15, 10 né? a 20 linhas. Tá? Tia, não pode escrever mais de 20, porque às vezes não terminou ainda. Ô Liz, assim, poder pode, tá? Não tem problema. Só que assim, tentem não ultrapassar demais as 20 linhas, porque o que que acontece? Não é uma produção inteira, né? É o final um final diferente, certo? Então, limitem-se, não há limites para a criatividade de vocês, não é isso. Mas tentem não fazer assim um final tão comprido, porque é só o final, né? Uma outra conclusão, tá bom? Ô tia, o final que a gente vai criar tem que ter 10 a 20 linhas ou a história inteira? Não, o final, vocês não vão recriar a história inteira, vocês vão recriar o final. Sim, mas a história inteira junto com o final. Não, vocês só vão modificar o final. Pessoal, Você vai ter explicando no grupo, vai ter que fazer de caneta. Eu não vou explicar no grupo a tarefa, eu vou colocar no grupo o que é para fazer, mas explicar, eu explico no vídeo. Isso, sim, isso. Botar no grupo as tarefas. Ô tia, vai ter que fazer a produção pessoal de caneta ou não? A caneta. Façam a lápis, o rascunho, depois passem a limpo a caneta, tá? Senão a professora não consegue ler, gente, é muito difícil, tá? E não é para digitar, é escrito, hein? Lembrem disso. Tia, e tem que mandar foto. Sim. Claro, como é que eu vou corrigir, Bruno? Claro. Tá? Então vamos tirar uma fotinho. Fecha o microfone, Bruno. Beleza? Eu posso mostrar o imã? Pode. Tchau, tia.